Muito bem, pessoal. Agora vamos ver como que ocorre o transporte ativo de substâncias, né? Como que a célula realiza esse processo. O transporte ativo é aquele em que a célula gasta energia para realizá-lo. A célula pode usar transportadores diferentes que atuam de um modo diferente. Vou abrir essa figura aqui para te explicar como é que a gente define isso. Se o transportador transporta uma única substância em uma única direção, a gente chama de transportador de tipo uniporte. Hidrogênio, por exemplo, é transportado dessa forma na mitocôndria. Quando estudarmos respiração celular, nós vamos lembrar disso. Outras vezes, a substância transporta duas moléculas ao mesmo tempo. Quer dizer, pode ser uma molécula orgânica e pode ser um íon, por exemplo, sódio e glicose. Pode ocorrer isso, transportando na mesma direção. Quando isso ocorre, a gente chama de transporte simporte. O transportador, a proteína, está transportando duas substâncias ao mesmo tempo e na mesma direção. Quando o transportador transporta duas substâncias em direções contrárias, aí nós chamamos isso de antiporte. O simporte e o antiporte enquadra dentro do que nós chamamos de cotransporte. Duas substâncias são transportadas ao mesmo tempo, tá bom? Qualquer um desses transportadores aí, para realizar esse transporte, ele gasta energia. Vou explicar como é que a célula realiza, por exemplo, o transporte de sódio e potássio por uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é de fundamental importância. Praticamente todas as nossas células, elas funcionam bem porque existe esse transportador em sua membrana, que mantém sódio em altas concentrações no meio externo e baixa no meio interno, e potássio altamente concentrado do lado de dentro, intracelular, e baixo do lado de fora. Então, manter essa diferença de concentração é trabalho da bomba de sódio e potássio. Daí você percebeu o quê? Que a bomba, no transporte ativo, a bomba de sódio e potássio, né, como outras bombas que nós vamos ver, sempre vai transportar substância onde o soluto, aí é soluto, né, de menos concentrado para o mais concentrado. Eu vou colocar mais daquela substância onde já tem muito. Então, é contra um gradiente de concentração que a gente costuma dizer, né? É transportar uma substância para onde já tem muito. O exemplo 1 que eu vou usar aqui é um transporte ativo primário. Então, eu vou transportar sódio e potássio quebrando uma molécula de ATP. Nessa figura, olhando já o 1, não é? Eu sei que você não pode estar vendo o meu mouse, mas você consegue identificar aí o número 1. Observe que essa proteína ela tem uma afinidade pelo sódio maior. Então, o sódio está numa concentração baixa do lado de dentro e a sua conformação voltada para dentro tem maior afinidade pelo sódio. Então, três íons sódios vão se ligar a sítios que essa proteína tem. Então, agora ela assume uma conformação estrutural para transportar sódio. Em seguida, uma molécula de ATP, aí apontado pelo 2, é quebrada e essa molécula transfere o seu fosfato para a proteína. Quando isso acontece, ela diminui a afinidade pelo sódio. Veja que não fosforilada, ela tem afinidade pelo sódio. Fosforilada, ela diminui essa afinidade, porque assim ela consegue jogar o sódio para fora. Então, ela só consegue fazer isso, lançar o sódio para fora, aonde está mais concentrado, se a proteína for fosforilada, ou seja, quebra do ATP e transfere o fosfato para ela. Observe então que no desenho 3, os sódios estão liberados para o meio externo. Claro isso, né? A presença desse fosfato na proteína faz com que a afinidade pelo potássio agora esteja aumentada. Então, ela está com a conformação voltada para fora e com os seus sítios interagindo não com o sódio mais, mas com o potássio.
Então, ao interagir positivamente, por assim dizer, com o potássio, ela consegue transportar dois potássios de fora para dentro. Lembrando que dentro da célula a concentração de potássio é grande. Agora veja, para ele transportar esse potássio, jogar esse potássio para dentro, é preciso que a afinidade da proteína pelo potássio seja reduzida. Aí o que acontece? Esse fosfato é liberado, né? Liberado da proteína. Quando esse fosfato é liberado, então reduz a afinidade da proteína pelo potássio e o potássio é lançado para dentro. Ao mesmo tempo que essa proteína agora assume uma afinidade pelo sódio. E aí liga-se ao sódio e o ciclo se repete. Então, cada vez que três sódios são lançados para fora e dois potássio para dentro, gasta-se uma molécula de ATP. Então, esse tipo de transporte é um transporte primário contra um gradiente de concentração com um transportador gastando energia. Uma outra forma que nós temos é, muitas vezes, a energia é usada para aumentar, por assim dizer, a concentração da substância no meio externo com finalidades distintas. Por exemplo, represar o hidrogênio no espaço entre membrana interna e membrana externa da mitocôndria vai criar uma energia potencial que uma proteína que existe nessa membrana interna vai girar, por assim dizer, gerando energia, e essa energia é transferida para a molécula de ADP que reage com o fósforo produzindo ATP. É assim que essa proteína ela consegue gerar os ATPs na mitocôndria. Vamos explicar depois como é que isso ocorre. Mas, primeiramente, é preciso fazer o quê? Transportar os hidrogênios em grande quantidade, represá-lo no espaço intermembrana, ficar com uma concentração elevadíssima que vai fazer uma bomba, uma ATP sintase, funcionar como se fosse uma turbina. Imagina uma turbina, né? Você represa a água e de repente você abre as comportas que fazem girar as turbinas, geram a energia da água, transferindo, né? Melhor, transformando a energia de um tipo em outro, uma energia cinética e uma energia elétrica. É semelhante ao que ocorre aqui. Você represa os hidrogênios, esse represamento faz uma proteína específica girar, gerar energia e essa energia ser transferida para a molécula de ATP. Mas não se preocupe que detalhes disso nós podemos ver no próximo tópico, tá bom? Outras vezes é para gerar realmente uma diferença de concentração que facilita o transporte de outra substância. Olha o caso aí. Nós temos o transporte feito pela bomba de prótons, né, que pega o próton do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Observe que é do menos para o mais, que ela está gastando energia, ela foi fosforilada, observe aí. E aí essa concentração imensa, né, que fica no espaço intermembrana é utilizado, por exemplo, para transportar sacarose. Então, a sacarose, que é um disacarídeo, está sendo transportado aí por essa proteína chamada de cotransportador sacarose H+, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a sacarose está sendo transportada do menos concentrado para o mais. Mas a energia que foi usada aí, que foi gerada aí, foi naturalmente pela bomba de prótons. Gerada não, né? Gasta. Ela que teve que gerar essa diferença de potencial aí, ou melhor, essa diferença de concentração, que permitisse o transporte não só de sacarose, mas de H+. Então, significa o quê? Que para transportar sacarose dessa forma, é necessário aumentar a concentração de H+. Aí essa proteína transporta as duas substâncias, cotransporte, não é? Simporte, do meio menos concentrado para o mais concentrado, conforme você vê aí. Então, é um transporte ativo secundário, né? Porque utilizou a energia de um processo para fazer um outro funcionar. Ok? Então, esse é o transporte ativo, um transporte que há gasto de energia, onde a substância é transportada do menos para o mais, e pode ser um transporte primário ou secundário, ok? Assim, pessoal, nós encerramos o assunto
do tópico 1 com todas essas aulas em fragmentos, né? Acho que são 4 fragmentos para você estudar ou assistir essas aulas dentro do tempo que você tiver, ok? Eu espero ver vocês no próximo tópico.